Olá pessoal, então sejam bem-vindos aí a mais uma aula nossa sobre estatística, né? A parte de estatística descritiva. Então, cálculo de média, aritmética, moda e mediana de dados não agrupados. O que é isso? Quando eu tenho dados brutos, que eu pego o valor do dado e coloco ele na minha amostra, na minha população. Então, por exemplo, eu fiz uma amostragem, né, de salário hora, de quanto as pessoas ganham por hora de um determinado grupo. Certo? Fiz uma amostragem e deram esses valores aqui em reais por hora, onde cada um ganha esses valores aqui. E a gente quer descobrir como a gente calcula a média disso, como a gente descobre a moda e como a gente descobre a mediana. Certo? Então, por se tratar de uma amostra, a gente chama a média, né, pessoal? Só para vocês estarem olhando um livro, alguma coisa olhar, a média a gente coloca com esse indicador aqui. É um indicador X barra em cima, significa a média, certo? Então, essa média, basicamente, o que se faz? Soma tudo e divide pela quantidade de termos. Então, matematicamente, como está aqui, a gente tem a letra, só para saberem, né, se olhar, a letra grega sigma, que significa somatório. De cada dado, de cada um dos dados, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pelo total de dados. N, ou somatório de FI, que é o N, certo? Então, qual vai ser a média? A média, pessoal, vai ser a soma de todos os dados. Então, seria 6 mais 20 mais 40 mais 8 mais 6 mais 10 mais 15. Então, basicamente, somatório de todos os meus dados, certo? Então, e o N? O N é a quantidade de dados, é a somatória das frequências. Quanto é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dados. Então eu vou somar o salário em reais hora das 7 pessoas e vou dividir por 7. É assim que se faz a média. Então, nós teríamos aqui 6, 26, 66, 74, 80, 90, 105. 105 dividido por 7. Correto? Então isso aí vai dar 15. Então a nossa média é 15. Então o que é a média? É o somatório de todos os dados dividido pela quantidade de dados, que é o que eu representei pela fórmula aqui. Se quiserem usar o raciocínio, né, fazendo o somatório pela quantidade, é a mesma coisa que a fórmula indica. Então a nossa média salarial desse grupo aqui é de 15 reais por hora. Beleza? Então essa aqui é a nossa média. Bom, média então está feita. A moda, pessoal, moda, né? A moda é o que possui maior frequência. Algumas distribuições podem se chamar amodal, não repete o número. Então a gente tem que ver o que aparece mais, é como no mercado, o que aparece mais, que moda está acontecendo. Moda vem daí. Então, os dados aqui, ó, pessoal, se a gente for analisar, ó, o 6 repete 2 vezes. Ó, o 20 só tem uma vez, o 40 só uma, o 8 só uma, o 10 só uma, o 15 só uma. Então, o 6 repete tudo. Então, a nossa moda vai ser 6 reais por hora. O que é a moda? É o termo, é o dado, né? O termo que possui maior frequência, apareceu 2 vezes. Certo? Ou o que mais aparece. Então, o que mais apareceu nesse nosso conjunto de dados, né, pessoal, foi 6 salários hora. 6 reais hora, nesse salário. Então, o salário de 6 reais hora foi o que mais apareceu. Certo? Então a média e a moda estão resolvidos. E a mediana, pessoal? Pessoal, aí tem muito pega-ratão. A gente às vezes vê em exercícios aí, exames, provas, Enem, vestibulares. O pessoal apresenta os dados como estão aqui e a gente vai querer achar o valor central. E vai ter resposta para isso, né, pessoal? Então tenham cuidado com isso, certo? Então, se a gente pegasse a primeira coisa para fazer na mediana, o que é a mediana? Mediana é o termo
que distribui esse meu conjunto em duas partes iguais. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dados. Então eu botaria esse. A primeira coisa para fazer na mediana é botar na ordem, botar no rol, que o pessoal chama. Rol que é botar na ordem crescente, do menor para o maior. Então o menor, 6. O 6, estou botando em ordem crescente. Depois do 6 aqui vem o 8. Depois aqui o 10. Depois o 15. Depois o 20. E depois o 40. E o que é a mediana? É o que divide a distribuição em duas partes iguais. Então para dividir em duas partes iguais, eu pegaria o quê? Aqui eu tenho 3 elementos. E aqui eu tenho 3 elementos. Então, o meu valor central é esse aqui. É o valor que divide a distribuição em duas partes iguais. Esse é o conceito da mediana. Então, a nossa mediana desse conjunto de dados, que a gente deu dessa amostra, vai valer R$10 por hora. Certo? Então, isso é a mediana. Eu poderia, como é número ímpar, né? Eu poderia usar a fórmula, se vocês quiserem, a mediana, né? Ela vai ser o quê? N mais 1 sobre 2. Qual é o termo? De que ordem? N aqui é 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mais 1, 8. 8 dividido por 2 seria o quarto termo. Qual é o quarto termo? 1, 2, 3, quarto termo dessa. Então, eu até prefiro fazer assim, que fica até mais didático, né? Mas se vocês quiserem usar a fórmula, quando for ímpar, a gente usa essa fórmula aqui. Se for par, aí é n sobre 2, divide por 2 e pega o subsequente e faz a média dos dois. O que mostra aqui para finalizar, pessoal? Que essa nossa, nesse conjunto, essa amostra, mostra uma diferença bastante grande, por isso que a média só é perigosa. Vocês olhem aqui, salário médio R$15 por hora, pô, R$15 por hora não é tão ruim assim. Sim? Mas se vocês olharem, o que mais aparece é 6, aí já fica complicado, é bem menor que 15. Então essa é a moda, o que mais aparece. Então é importante não olhar só média. Nós vamos ver depois da parte de distribuição também, desvio padrão e tal. Mas super importante olhar a moda, o que mais aparece, e a mediana é o valor central da minha distribuição, que é 10, que também é bem longe de R$15, certo? A diferença de 10 para 15 aqui é 50%, certo? Então, cuidem muito, porque média pode distorcer. Por que distorceu aqui? Por que está mais... A média está levantada, está para cima? Porque tem um cara que ganha 40 aqui, ó, e esse cara levanta a média. E isso é uma coisa perigosa na estatística, a gente avalia só a média. Tá, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Se vocês gostarem, deem um like, compartilhem. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aí. Grande abraço.